Que é também uma escola de aprendizagem fantástica. Eu acho que quem usa o erro e aplica a inovação, com certeza lá na frente vai sair muito melhor do que está naquele momento que ele fez. Cara, agora ferrou. Era para ter dado certo e deu ruim. O que você fez? Aprender a dar 2, 3, 4 passos atrás. Ah, isso aí. Porque isso daí é que vai fazer você redimensionar aquilo que deu errado para voltar a entrar no caminho, na estrada correta. Porque você voltando atrás, você não quer dizer que você está sendo menos, não. Você está sendo homem e pessoas perfeitas buscando o aperfeiçoamento. E como que você vê esses aprendizados de quando não dá certo? Olha, lógico que aquele momento é triste para as pessoas ali envolvidas, né? Mas tem que tirar lições para buscar melhorias constantes. Está no ar, Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação, Mauro Carrusca. Olá, amigos. Estamos aqui em Vitória, Espírito Santo, um lugar que eu adoro, né? Para a gente gravar mais uma edição do nosso podcast Entre 0 e 1. Aquele que você já conhece, que a gente também discute o que deveria ter dado certo e não deu, né? Estou aqui com o meu grande conhecido aqui de alguns anos atrás, aqui, o Helder Carnielli, né? Proprietário da Ruralter Planejamento, né? E eu vim pessoalmente, que ele já tinha me feito esse convite para conhecer a empresa, a qual eu gostei muito, né? E estou aproveitando para a gente bater esse papo aqui descontraído. E eu gostaria, em primeira mão, Helder, primeiro, muito obrigado, né, por você aceitar esse convite de participar desse bate-papo aqui, né? E como é que é o Helder pelo Helder? Helder Carnielli é uma pessoa simples, é engenheiro agrônomo, mais de 40 anos de mercado. A minha empresa, você falou, é a Ruralter Planejamento e Consultoria Limitada. É uma empresa que trabalha com serviços agronômicos e também serviços nas outras áreas de engenharia. E é uma honra receber esse convite de participar entre seu podcast 01, entre 0 e 1. E você é muito querido aqui no Espírito Santo. Você vai, com certeza, um dia você vai terminar aqui curtindo as ondas do Espírito Santo, surfando nela, que é um povo maravilhoso. Será sempre bem-vindo. Pode chegar sempre aqui que será bem-vindo. Muito obrigado, mas esqueceu só de um ponto além das ondas, da muqueca capixaba, que é a melhor do mundo. A muqueca capixaba... Essa é inigualável. Essa você vai ter uma surpresa depois desse evento aqui. Bom, mas, Helder, o grande objetivo desse Entre 0 e 1, desse podcast, é a gente discutir também o que não dá certo, a gente mergulhar fundo em projetos, em ideias que a gente teve, que tentou implementar e que, infelizmente, por algum motivo, tinha que dar certo e não deu, né? Eu gostaria de saber de você, se você já passou por algum momento desse, pode citar algum exemplo para a gente, de algum projeto, alguma experiência de vida que você fez exatamente a receita do bolo, mas o bolo encroou. Olha, a universidade e a academia ensinam tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida profissional, mas esquece do ponto fundamental, que é a prática, é o dia a dia, é o corriqueiro, é a rotina, onde a gente consegue fazer os grandes erros, que é também uma escola de aprendizagem fantástica. Eu acho que quem usa o erro e aplica a inovação, com certeza lá na frente vai sair muito melhor do que está naquele momento que ele fez aquela situação ruim que ele passou por um motivo qualquer. Eu acho que a vida é uma evolução constante, tanto na pessoa, como no conhecimento, e como nas habilidades também. Eu acho que é um conjunto de coisas, um tripé que cada vez promove o homem ser melhor naquilo que ele está proposto a se fazer, a se construir durante a sua vida. Com certeza, a gente aprende muito com os erros.
E já que você falou, né, eu não podia. É aquele momento, né? É aquele momento que quando a gente fala para nós mesmos, né? Cara, agora ferrou. Era para ter dado certo e deu ruim. Nesse momento daquela tensão na gente, né? E quando aconteceu isso, no exemplo que você está citando, o que você fez? Aprender a dar 2, 3, 4 passos atrás. Ah, isso aí. Porque isso daí é que vai fazer você redimensionar aquilo que deu errado para que voltar a entrar no caminho, na estrada correta. Eu acho que o grande planejador, o grande homem, o grande engenheiro, a pessoa no dia a dia é aprender a dar 2, 3 passos atrás naquilo que errou naquele momento para trazer para si todo o problema e trazer a solução com melhorias que pode ser aplicada e reconstruir o caminho que deu errado naquele momento. Com certeza isso é muito importante na vida das pessoas. E como você fala, né, cara, como é importante reconhecer, né, que não deu certo, você ser humilde, né, e voltar atrás. Isso não é para qualquer um, né, porque tem muita gente que não faz isso, né, tem medo de falar, não quero falar que eu errei, ou que o projeto que eu sempre fiz dava certo, agora não deu, então eu não vou falar agora não, faz de conta que deu certo. Eu acho que a pessoa que é orgulhosa, que está tudo dentro dele como o correto, ele vai encontrar esse momento e vai ficar uma pessoa cada vez menor. E ninguém faz nada sozinho. Tudo é uma engrenagem, entendeu? Tudo é muito complexo. Tudo tem uma fé, tem um poder divino que a gente não sabe entender como é que seja, mas tudo é muito complexo. Você pegar a molécula da água e descrever como é que surgiu a molécula da água, como é que surgiu o hidrogênio, como é que surgiu o oxigênio. Então, você tem que saber quando você está sendo coerente consigo mesmo e com as pessoas. E o mundo é para viver em comunidade. As abelhas vivem em comunidade, os insetos vivem em comunidade. E o homem tem que aprender a viver em comunidade. Os leões, os felinos vivem em comunidade. Ninguém vive sozinho. Então eu acho que o aprendizado, quando você faz alguma coisa que não deu certo, é ter a consciência, ter o equilíbrio de voltar uns 2, 3 passos e reprogramar e fazer com que as coisas voltem cada vez mais no caminho correto. Exatamente, viu? Mas, e é interessante isso que você está falando, que colaboração é a palavra-chave, né? Há muitos anos, desde que eu fundei a CARE, né, já são 32 anos, a gente fala em colaboração. E quando a gente admite o erro e busca a correção dele, quanto de ensinamento a gente está passando para as pessoas, inclusive para os nossos ouvintes aí, né? Eu acho que é um aprendizado tremendo, né? Para as pessoas nossos telespectadores que estão ao vivo, nos acompanhando, que vão ver a gravação depois, ver como a gente pode aprender na correção do erro. E mudando um pouquinho, eu como engenheiro eletrônico, anos e anos, e entrei na engenharia eletrônica por causa de uma coisa. Eu sempre acreditei que a tecnologia é para melhorar a vida das pessoas, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem visto no dia a dia. Melhora para um lado, mas tem outros pontos que ela não tem ajudado muito a melhorar a vida na sociedade de um modo geral. Nesse sentido, eu queria saber a sua opinião. Qual o sentido da tecnologia, né? Nos dias atuais, dentro do que você faz, dentro do que você já fez, quando você era presidente do CREA, por exemplo? Olha, eu vou no conceito para depois chegar ao CREA. A tecnologia, ela sempre vem aprimorar algo que você busca a perfeição. E ela tem caminhos distintos para a sua aplicação, tanto para o bem como para o mal. Lógico que a gente busca o bem, porque o bem sempre vai vencer o mal. Se não tenha dúvida, em todos os espectros da vida humana, da evolução humana, o bem venceu o mal. E não vai ser diferente nas gerações futuras. E o bem e a tecnologia é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de políticas públicas, de desenvolvimento de técnicas de produção, porque a engenharia vive de transformações.
transformações em todos os segmentos que existem. É na civil, é na elétrica, é na geologia, é na agronomia, enfim. Na computação, na engenharia biomédica. Na biomédica. Não existe nada neste mundo que não tenha a mão do engenheiro. Você vai no hospital, o bisturi é feito pelo engenheiro. Você vai no supermercado e olha lá as gândulas, tem lá a mão do engenheiro. Não te interrompendo, para você ir ao hospital, você vai num instrumento que foi construído por um engenheiro, pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser a bicicleta. Você vai no aeroporto, onde você vai, tem a mão do engenheiro. E é muito mal reconhecido no Brasil. Mas nós vamos construindo a forma de reprogramar, reintroduzir a engenharia como um setor, um segmento fundamental para o desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer nação. É essencial para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E cada dia mais a tecnologia vem ajudar esse tipo de situações, buscando a melhoria, não só do bem pessoal, mas também do interno pessoal, sabe? Do emocional, eu acho que isso aí que é importante. A engenharia muda o mundo. Muito. A engenharia gira esse mundo. A engenharia, desde a época que foi feita a roda, já começou a engenharia das pessoas para conduzir. Ô Helder, eu queria dar um passo atrás aqui nesse bate-papo, porque se deixar nós vamos a noite toda aqui, vamos o dia inteiro, mas você tem algum exemplo de algum caso que tinha tudo para dar certo e não deu? Muitos. Que possa compartilhar com a gente? Muitos exemplos. Eu não vou citar o exemplo propriamente dito, porque pode afetar pessoas que estão nos ouvindo, mas muitas coisas que a gente errou, teve que voltar atrás e repaginar aquilo. Pode citar uma explicitamente? Não vou citar, não, porque eu acho que você falar de pessoas pode constrangê-las. Então deixa do jeito que está. Mas o exemplo é a forma que leva você a buscar novos caminhos, recuperando aquilo que foi mal feito atrás, você inovando tecnicamente, e é assim que você ganha credibilidade. Exatamente. Porque você voltando atrás, você não quer dizer que você está sendo menos, não. Você está sendo homem e pessoas perfeitas buscando o aperfeiçoamento. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Vandré que falava isso com muita perfeição: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então eu acho que... Grande Geraldo Vandré. O conhecimento traz isso para você. O conhecimento é uma ferramenta que você pode incorporar não só no banco da universidade, da academia, no dia a dia, nos seus afazeres, nos seus acertos, nos seus erros. Sempre você vai buscar conhecimentos, e conhecimento sempre para buscar melhoria. Quem vive de engenharia vive buscando melhoria para as pessoas. A melhoria contínua. Contínua. Falando um pouco aí desses micos da engenharia, né? Infelizmente, a engenharia faz tudo para dar certo, né? Às vezes não dá certo, né? É uma ponte que cai, um prédio que tem que ser implodido por uma trinca que apareceu, que não está previsto, um avião que cai, né? Uma pessoa que morre no hospital por um aparelho dando um diagnóstico de repente equivocado, né? Que é um dos objetivos desse podcast, da gente discutir essa zona cinza entre a tecnologia, a ciência e da vida, né? Mas nesse momento ele gera muitos aprendizados. E como que você vê esses aprendizados de quando não dá certo? Olha, lógico que aquele momento é triste para as pessoas ali envolvidas, né? Mas tem que tirar lições para buscar melhorias constantes. A engenharia, por exemplo, dos erros e acertos, ou dentro do seu algoritmo de 0 e 1, é isso mesmo. Ninguém nasce perfeito para fazer aquilo perfeito. A ciência é uma busca de melhoria constante no seu dia a dia. Eu não vejo isso com muito problema, sabe? Porque se houve falhas, deverão ser corrigidas. Porque se fizesse certo, não poderia ocorrer. Mas aquelas falhas, por que aconteceu aquelas falhas? Exatamente. Como que se enxergou para as falhas de não ter dado certo? Foi um erro humano? Foi um erro de execução? Foi um erro natural, provocado por um sinistro qualquer?
ou uma tempestade, alguma coisa que não estava previsto na elaboração daquele projeto, ou coisa assim. Então eu acho que o mais perfeito que a gente busca a compreensão do ensino, da engenharia da aplicação, sempre fica algo que a gente não consegue. Ou seja, tem muitos erros que são feitos por questões óbvias, até por questões econômicas, baratear um certo empreendimento. Isso aí é fácil de detectar, mas se tiver planejado certinho, eu tenho certeza que é mais difícil de acontecer. Então, os erros podem servir e servem como melhoria constante daquilo que o profissional está vendo, entendeu? E tem uma coisa, né, que se fala em engenharia, que diz o seguinte, o teste de São Tomé, né, tem que fazer para crer. Eu acho que engenharia também é um pouco disso. Se fizer certo, pode fazer o teste que vai dar certo. Então, você foi presidente do CREA, né? Qual foi o período? Eu fui presidente do CREA de 2012 a 2017, 2 mandatos. Fizemos uma administração partilhada, compartilhada com todos os profissionais. Fizemos uma gestão que não havia, naquele momento, assim, um CREA muito analógico. Então nós transformamos o CREA digitalmente falando. Nesse ponto, aproveitando esse gancho aí, que eu não posso esquecer, né? Nessa passagem sua, de vários anos, né? Não é à frente ficar à frente de uma entidade 2 mandatos consecutivos, né? Qual foi o aprendizado mais inesperado que você teve ao tentar resolver um problema lá dentro? Compreender as pessoas. Compreender as pessoas, porque é multidisciplinar a composição do conselho e todo mundo quer trazer os benefícios para si próprio. Aí tem que criar a equação do equilíbrio para atender a todos e sem discriminar ninguém. Então o nosso conselho foi com participação de todas as profissões, da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia eletricista, do engenheiro eletricista, e dos engenheiros agrônomos, dos engenheiros cartográficos, dos engenheiros florestais, enfim, dos engenheiros ambientais, todas as engenharias, são 212 títulos que tem dentro do sistema registrado. Fica difícil a gente falar de todos eles, porque o tempo não permite. Essa é a equação que nós temos que construir. Essa equação, ela torna-se partilhada e compartilhada e todos têm direito, porque os recursos são oriundos igualmente de todos os profissionais, então eles têm que ter um tratamento igualitário ali dentro do conselho. Você falou de pessoas, eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente fala entre 0 e 1, né, eu acho que o ser humano está aí, né, tá entre o 0 e 1, né, porque ele não é nem exato, nem off, nem on, né, na verdade ele é inesperado, então a pessoa às vezes toma ações diferentes. Durante essa experiência que você foi compreender as pessoas, essa experiência na correção nesse entendimento disso daí, te fez tomar decisões de forma diferente dali para frente? Todo dia era uma coisa nova, era uma situação nova que até então eu nunca imaginava, eu não conhecia. E era muito novo para mim, eu depois fui aprendendo a lidar. O segredo de você fazer isso é construir uma grande equipe e dar poderes à equipe, outorgar essa equipe, delegar essa equipe poderes que ela possa construir dentro de uma rotina. A primeira coisa que nós fizemos no conselho, quando eu vi aquele mundo de coisa tão diferente na minha frente, eu tenho que fazer um planejamento estratégico. Fizemos um planejamento estratégico. Equacionamos os funcionários, que eram largados no canto, nós demos a esses funcionários uma progressão de trabalho com plano de cargo e salário e reconhecendo por meritocracia todos aqueles que estavam ocupando seus cargos, e isso foi muito bem avaliado. Depois nós fizemos um organograma de pessoas que a gente poderia trazer de fora para contribuir para o desenvolvimento do sistema como um todo, para atender a sociedade. Você aí fala uma coisa que você falou no início, né? Como é importante dar poder às pessoas, que elas dão feedback. Lógico, né? Se você contratar a pessoa certa, pessoas comprometidas, com certeza vai dar um resultado perfeito. Helder, a gente já aqui
poderíamos falar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, que é agradabilíssimo conversar com você, né? É uma experiência absurda, né? E conversa entre engenheiros tem hora que ninguém entende, né? Se estiver no boteco, então é que a gente tem que tomar cuidado para as pessoas nos entenderem, né? É verdade. Uma vez inclusive foi um CREA mesmo, foi de Curitiba, eu fui abrir um evento e foi muito interessante isso, que eu comecei e falei, eu coloquei um slide e estava escrito assim, a engenharia muda o mundo. Eu tinha mais ou menos umas 200 pessoas na plateia e mais de 1000 assistindo. E eu falei, gente, então muito obrigado pelo convite, está terminada a nossa palestra. Eu só trouxe isso aqui para falar ao vivo, que a engenharia... Vocês têm alguma dúvida disso daí? Como a gente comentou, né, para ir no hospital eu preciso da engenharia, para estar lá dentro e sair bom eu preciso da engenharia, né? Mas isso é só um adendo aqui, né? Agora, Helder, de tudo que a gente aprendeu com você aqui hoje, dessa fala fantástica sua, quais são os valores que o Helder Carnieri não abre mão? Independente se você está presidindo uma entidade, está lá no dia a dia, na família, no campo, né, lá nos seus cafés, ou no restaurante aí, nos happy hours com os amigos, qual é aquele valor que para você é muito importante, e isso te leva, te acompanha na sua vida, e vem acompanhando? Olha, a gente começa a conhecer as pessoas lidando com elas, entendeu? Conversando com elas, convivendo com essas pessoas. E quando a gente se torna uma pessoa pública, isso fica com mais intensidade ainda, sabe? Eu acho que as coisas mais importantes numa relação pública, primeiro é o respeito. Se você respeitar uma pessoa, você vai ter de volta o feedback. E com certeza, e vai ter de volta de reconhecimento de tudo que ela fez, e também é um motivador muito grande para essa pessoa continuar trabalhando dentro de um grupo, dentro de uma engrenagem, como é o conselho, que é multidisciplinar, várias profissões. Depois é a responsabilidade, o compromisso do dia a dia. As pessoas têm que ter responsabilidade com aquilo que está proposta a fazer. Tem muitas pessoas que entram e não vão, parece que não está engajado, tem que fazer essa pessoa engajar. Fazer parte, né? Fazer parte. Algum motivo qualquer, ela ficou daquele jeito. Tem como recuperar? Recuperamos muitas pessoas que ficavam reclamando no início da gestão, no final ficava nos endeusando. Por quê? Porque nós não fizemos nada demais a não ser aquilo, valorizá-la e dar competência naquilo que ela tinha habilidade para fazer. E ética eu não abro mão. Ética é um negócio, ou tá com a pessoa ou não tá com a pessoa. Você quer ver uma coisa indo certo? Trabalha a ética. Porque a ética é o caminho do respeito, é o caminho da responsabilidade. É isso aí, eu acho que é o tripé de qualquer governança que possa chegar às pessoas, principalmente as pessoas, governança que se mexe com o público direto, como é a engenharia. Fantástico. Inclusive, ética, sabe, eu tenho por mim que é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. É a melhor aquela atitude que você toma sozinho. Né? E independente, um exemplo, um papelzinho que você vai jogar, não vou jogar pela... Não, vou colocar na lata de lixo. Isso é ético. Né? É aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo, não tem uma câmera. Se fosse tudo assim, seria uma beleza, né? Você falou certo, né? Ética resume naquilo que você faz que os outros não estão vendo. Eu queria, como a gente fala aqui, eu acho que essa fala é um aprendizado para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que conselhos você gostaria de deixar para um profissional ligado à engenharia, para esses estudantes, para esses empreendedores de hoje, das startups? Que tipo de conselho, além desses valores que você deixou bem claro, para eles terem sucesso na carreira e etc. Né? O primeiro conselho, que o curso de engenharia não termina quando você forma. Começa quando você forma. Tá? Então, a inovação tecnológica não está dentro da universidade, está fora da universidade. É, isso aí. E você vai ser a pessoa, o engenheiro ou a engenheira, qualquer que seja, o agrônomo ou agrônoma e o pessoal das geociências, qualquer profissão do sistema, eles serão os progenitores das inovações tecnológicas que vão ocorrer na vida das pessoas e na sociedade. Então,
Essa daí que é o primeiro incentivador. Outra, não desanime. Se errar uma vez, tente uma, duas, três vezes, na hora vai acertar. Entendeu? A probabilidade é para quem tenta, entendeu? O improvável é aquele que a pessoa não consegue chegar. Exatamente. Então, eu acho que a motivação, primeiro, nós temos muita coisa a construir fora do nosso domínio. Isso se faz com a união de todos os segmentos. E depois, aquilo que é de cada uma das pessoas, que é de se desenvolver para si um conhecimento que depois possa retribuir para a sociedade. Eu acho que conhecimento, ele não pode ser orgulhoso e não pode ser individual. Ele tem que ser partilhado para todos, porque é assim que a engrenagem da vida toca as pessoas. Ninguém chega a uma presidência de nada sozinho. Tem que estar construído com muitas pessoas. E poder não emana de uma pessoa, emana de todas. E todas têm que ser respeitadas em função deste poder. Então é isso que eu desejo a todos, novos profissionais, engenheiros, que tá há mais tempo na profissão, os nossos decanos, muito respeito por ter chegado até hoje aqui, entendeu? Tem que respeitar as pessoas mais experientes, e por aí a gente vai construindo o dia a dia melhor. Eu vejo uma coisa também, que você sempre volta, né? E eu também, na palavra colaboração, né? Sem colaborar a gente vai. Quando a gente precisa de ter empresas e pessoas do nosso lado nos ajudando a chegar em algum lugar. E aliás é até interessante o estudo que eu venho fazendo há muitos anos, né, da gestão colaborativa e que me deu várias conclusões, né? Uma primeira, que as pessoas perguntam, poxa, por que parece que com esse avanço tecnológico que o tempo ficou mais curto? Parece que a agenda que a gente preparou por dia, o dia voou e eu não consegui cumprir. Parece que o final do ano de 2024 foi agora, ainda lembro como é que foi. E nós já estamos caminhando para o final do ano de 2025. E quando a gente olha para trás, voou, tá? O tempo está voando. E no meu último livro, né, que foi feito em colaboração com alguns amigos de Curitiba, que eu tive um convite, e no capítulo que eu desenhei esse capítulo, na verdade, que eu escrevi com muito prazer, que foi o meu estudo, eu falei sobre a compressão do tempo. E nele eu tento mostrar que você não vai conseguir cumprir essa agenda sozinho. Você precisa de partilhar com outras pessoas, compartilhar para chegar onde você chegou. Por quê? Porque as mudanças sempre existiram. O que alterou foi a velocidade dessas mudanças. Enquanto nós estamos falando aqui, a computação quântica está evoluindo para reescrever tudo que nós estamos falando, né? Nós estamos falando entre 0 e 1 e a computação quântica trabalha aí, né? Mas eu queria uma outra provocação aí que você falou. Se você me permitir, eu vou falar sobre o que você estava comentando. Quando a gente tem 10 anos para fazer 11 anos, parece que é um universo de tempo tão grande que demora a chegar, e fica doido para chegar no 11, né? Quando a gente está na universidade, um semestre demora para danar. Quando a gente está hoje, um semestre parece que voa. Por que isso tudo? Eu já parei muitas vezes para pensar, por que quando eu tinha 20 anos, 6 meses demorava a passar, quando eu tinha 30 anos já passava mais rápido, agora passa mais rápido ainda. São coisas que eu não sei se o meu chip lá não está regulamentado, não está registrando. Bem programado. Não está registrando tudo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Ou então é que as velocidades que as coisas vão acontecendo, são tantas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo que a gente perde a noção do tempo. Eu gostaria que não sei qual é a pessoa, qual o físico a quântica que vai resolver isso aí, sabe? Mas eu tenho essa sensação também. Eu vou te dar depois, eu não trouxe hoje, mas eu vou te dar esse livro para você ler esse capítulo que eu escrevi. Vai ser um presente meu. E eu queria, aproveitando, sabe, que a gente está caminhando para esse final aqui, né? Você falou da importância lá, quando você deu aqueles exemplos para os profissionais que estão chegando, para os empreendedores, para as startups, a importância de
do crescimento, do aprendizado contínuo. E eu queria entender agora o seguinte, como o Helder se renova? Todo dia. Uma coisa nova. E acho ainda que eu tenho muita coisa a aprender. Não sei nada. A gente não sabe nada. O universo de aprendizado é muito... Você vê as galáxias, vê o sistema solar, o sistema galáctico de várias galáxias, você vai ver que você é pequeno, não sabe nada. E nós estamos aqui no meio de uma galáxia, num planetazinho pequenininho. Então a gente é muito pequeno. Então o conhecimento, todo dia, a gente adquire qualquer coisa, a gente aprende. E eu acho ainda que eu não sei nada, como é que chama aquela frase? Nada sei. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Que foi de Sócrates. Então, é por aí. Eu acho que cada dia é um dia novo, coisas novas para acontecer. O raio que você assistiu, que bateu na sua pele ontem, não é igual ao de hoje. Entendeu? A lua de ontem, o raio da lua não é igual ao de hoje. O vento que roda não é igual ao de hoje. O suor, tudo é diferente. Tudo a esfera, a energia é diferente. Então, a pessoa que compreende isso, fica mais fácil de compreender outras coisas. No meu entendimento. Esse é o Helder que busca sempre melhorar e buscar não ferir ninguém, entendeu? Respeitar. Pegando esse gancho, Helder, eu acho que a gente tem um aprendizado de entender o que é renovação constante. É só olhar ali fora e ver a natureza, né? Lógico. Há muitos anos atrás, eu fui convidado pelo Sebrae para abrir um evento em Caxambu, Minas Gerais. E foi muito interessante que eu saí... Aí, ó. E foi muito interessante que eu saí de Belo Horizonte de carro, era um domingo, e no final da tarde. E quando eu estava na estrada, eu vi um pôr do sol que me chamou muita atenção, entre nuvens, assim. E eu gosto muito do pôr do sol, eu parei e tirei uma foto. E o evento era na segunda noite, eu ia fazer a abertura, e eu comecei a falar sobre inovação, eu comecei a apresentação dessa foto que eu tirei. E eu falei, o que me move é a inovação contínua. E a inovação contínua, o nosso exemplo é a natureza. Eu falei, olha, eu tirei essa foto vindo para cá, para Caxambu. E eu tenho certeza que nunca mais eu vou ver exatamente essa cena. A natureza ela não vai repetir isso mais. E todo dia ela está procurando se renovar. E a gente tem que ser assim, né? Procurar se renovar sempre. Mas eu queria colocar, eu sei que você é um expert em café, né? Não, minha família, eu não sou... mas família carneira. Você é muito humilde. Não. Eu quero te fazer uma pergunta. Responda se você quiser, tá? Se você fosse transformar o CREA num café, o conselho num café, que café que seria esse? Qual que seria o taste dele? Olha, eu vou tentar responder sem nomencratizar o café. O café não merece esses troços não, sabe? Não merece participar dessa coisa. Eu gosto muito do café, adoro café, sou viciado em café. Sem café eu não existo. Eu tomo no mínimo, acho que meia garrafa ou uma garrafa de café por dia. Eu adoro café. Eu acho que eu primeiro ia tentar botar o CREA como um CREA especial. Pontuar ele nas condições do 1. Não do 0, nem do meio, do 1. Do algarismo máximo. Dando qualidade. Isso daí vai repercutir nos seus serviços prestados para a sociedade, nos serviços prestados para os seus usuários, nos serviços prestados para os seus colaboradores e nos serviços prestados também para os seus funcionários no seu dia a dia. Então, isso aí é o CREA que precisa atender, chegar nesse ponto. E um CREA também voltado para a sociedade, porque vai muito além, além daquilo que eu falei, vai para a sociedade, porque o CREA, fazendo isso, ele vai proteger a sociedade. Mas eu quero que proteja, contribuindo com seus profissionais que estão lá dentro, aposentados, ajudando. Você pegar uma cidade, qualquer cidade que tenha mais de 100 mil ou 200 mil habitantes, tem geralmente 3 cidades ali dentro. Uma cidade dos ricos, que o CREA vai lá multa. Outra cidade dos pobres, que o CREA tem medo de chegar lá, entendeu? Porque lá são condições sociais que não é qualquer um que entra.
que é a cidade dos narcotraficantes, a cidade mais complicada. E tem o da cidade média, o CREA vai dar a altura também essas pessoas. E nós temos muito serviço de engenharia para fazer nisso aí. Você imaginar, você pegar uma cidade igual Vila Velha, que tem mais ou menos 500 mil habitantes, e uns 170 mil habitantes, 200 mil habitantes, vivem em extrema pobreza em periferias. O que se tem para fazer ali? Saneamento básico, iluminação, calçamento, casas, entendeu? Enfim, tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Escola, educação, é muita coisa. O CREA pode entrar. Nesse ponto, eu acho fantástico isso que você colocou. E nesse ponto, Helder, eu gostaria da sua opinião, porque as empresas, somente de uns 10 anos para cá, depois no início aí do século XXI, né, que houve essa evolução tecnológica muito forte, onde que, na sua opinião, as empresas, as organizações, o governo, as entidades, vêm errando, né, ou mesmo erraram no entendimento do que vem a ser inovação? Sabe, elas entenderam que inovação, fizeram isso. Muitas não chegaram num bom resultado, outras chegaram, né? Onde que você acha que eles pecaram nisso? Olha, falta comunicação. Não se faz política pública com caneta. Eu acho que o Conselho Regional... Mesmo nas próprias organizações, sem comunicação interna, você não vai fazer inovação. O Conselho, para voltar a ser protagonista desse emaranhado de coisas que está colocando, ele precisa criar um ambiente com as instituições, com os governos estabelecidos, que é estadual, municipal, federal, e replanejar a vida do país, replanejar as coisas do país. E nós temos muitos experts nessas áreas, das engenharias e da geociência e da agronomia, que possa estar contribuindo. O Conselho pode fazer isso e deve fazer isso e ser um planejador de políticas públicas. Quem cria emprego não é caneta, é políticas públicas. Entendeu? Isso tudo pode ser feito se o Conselho pode ser o protagonista disso, porque ali está todos eles ali dentro. Todos estão ali dentro. Está o civil, está o eletricista, está o agrônomo, está a sociedade. Está a sociedade. Tá a sociedade. Está tudo ali. As empresas estão ali dentro. Fazer fóruns estabelecidos para esse tipo de desenvolvimentos regionais. Começar lá na célula menor que é o município, trazer isso para o Estado e trazer isso para os países. Eu acho que pode. Você quer fazer um desenvolvimento viário? Precisa de quê? Engenheiro civil. Você quer fazer um planejamento de pesquisa agrícola? Precisa de quê? O engenheiro agrônomo. Precisa melhorar a instalação de energia, algumas coisas, engenheiro eletricista. Precisa indústria, engenheiro mecânico. Então, tudo isso daí pode ser feito e o CREA pode ser o protagonista disso tudo. É só ter vontade política para fazer esse desenvolvimento, conversar com as pessoas, conversar com os governos, conversar com os outros entes organizativos que compõem a sociedade de um modo geral. 2 segundos, muda o mundo. Muda o mundo. Muda o mundo. O que eu vou falar disso? Em 2 segundos? 2 segundos. Olha, fé e vontade de trabalho. Um livro que você poderia recomendar que você acha que é imperdível? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Ótimo. Qualquer um deles você lê, você vai gostar. Tem algum especial, você lembra? Qualquer um deles você lê. É muito bom o livro dele. O que você faz para relaxar? Em casa, tomar uma cervejinha. No boteco, minha mulher está brigando agora. Ô, Helder, muito obrigado, Helder. Eu acho que foi uma conversa muito interessante, eu aprendi muito. A gente aprende todos os dias. Espero que a nossa audiência aí tenha gostado, tenha participado. Eu peço a vocês que recomendem, que assistem, que compartilhem, né? Que toquem o sininho lá aí do YouTube. Lá, nós estamos no Spotify também, né? E, Helder, você gostaria de deixar alguma mensagem final aí? Primeiro agradecer a você, Mauro, que você é uma pessoa batalhadora, engenheiro, tem uma história fantástica no lidar com as pessoas, tem uma mentoria
é um mentor de reconhecimento nacional, até internacional, palestrantes, engenheiro eletrônico, mais uma vez aqui. Eu acho o seguinte, agradecer essa oportunidade que você está me dando essa oportunidade, e que o mundo é redondo, eu tenho certeza que ele vai se encontrar muitas vezes por aí fora. Com certeza. Helder, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.